Chamar aqui à frente Daniel Richter. Vem cá, querido. Eu acho mais fácil você apresentar a família toda, né? Então depois o Delcio apresenta a família também, para não falhar com ninguém. Mas o Daniel vai compartilhar uma palavra conosco hoje. E agradeço por ter dito sim, porque o Daniel, além de ser tio do Lucas, e ser aquele que era o presidente da nossa convenção regional até pouco tempo atrás, foi o irmão que esteve aqui, queridos, quando a igreja passou por um momento muito difícil. O irmão que deu suporte aqui, sustentou aqui, esteve amparando a igreja. Então, se ele veio no momento de crise, nada melhor do que vir no momento de bênção também. Amém, queridos? Então, eu quero dizer, Daniel, que você é muito bem-vindo, não é? Tenho alegria. E quero dizer para vocês, igreja, que a palavra não é só para os pastores que serão ordenados. É para todos nós, amém? Quem está com o coração aberto aí? Então diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Eu preciso. Obrigado, Jesus. Amém? Se orou com fé, vai ouvir. Amém? Deixa eu dar o telefone melhor. Amém. Boa noite. Quero dizer que é uma alegria especial estar aqui hoje, e como o André já falou, estivemos também em momentos onde choramos juntos, mas é muito bom também podermos estar juntos para nos alegrar num dia como hoje. Isso é algo muito especial. Louvamos a Deus por isso. Também é graça do Senhor. Quando o André falou aqui que quem quer ouvir Deus falando, isso aumenta em muito a nossa responsabilidade. Não que não tivesse essa consciência. Eu creio que essa é a principal parte. Muitas vezes eu tenho dito: Deus, só por tua misericórdia e graça. Porque quem somos nós para falar em nome de Deus? Falar daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Isso só é possível mediante a graça e a misericórdia de Deus, mediante aquilo que Deus faz. Mas eu creio que Deus usa pessoas, Deus usa homens. Deus, lá no Antigo Testamento, falou até através da mula de Balaão. Por que não falaria através de homens, de pessoas, de mulheres que temem o seu nome e que se colocam na sua presença? Mas meu desejo e minha oração é que realmente Deus possa estar falando conosco. E bem como falou o André, a mensagem de hoje não é só para pastores, né? Embora eu obviamente pensei nesse momento e a mensagem tem a ver com esse momento na igreja, mas eu creio que é para todo aquele que realmente ama o Senhor e deseja servir o Senhor. Então que Deus conceda graça e misericórdia. Eu coloquei como título desta mensagem algo que eu peguei quando Lucas compartilhou um pouco de como Deus tem falado ao seu coração. Coloquei como título da mensagem: Excelente Obra. E Lucas, ao compartilhar conosco um pouco sobre aquilo que ele entende ser o chamado dele, ele mencionou um versículo que está em 1 Timóteo 3:1, aliás, que diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém deseja o episcopado, e o que é isso? Ser bispo seria aqui podemos entender dessa forma, mas eu creio que não. De forma alguma o apóstolo Paulo estava pensando em que alguém desejasse um título. Se alguém deseja o apostolado, poderíamos dizer, o pastorado, chame do que quiser. Nós entendemos que se alguém almeja uma posição, um reconhecimento por causa de um título, essa é com certeza um interesse distorcido daquilo que Deus espera.
mas alguém que realmente queira servir ao Senhor, alguém que se dispõe para ser líder. E eu creio que aqui está o grande desafio. Esse almeja uma excelente obra. E foi muito legal ver o testemunho do Lucas, porque eu me identifiquei com isso. Aquela coisa que nasce no coração. E ele falou, desculpa, cadê o Lucas que eu não estou vendo ele? Lá atrás. Desculpa, nem perguntei para ele se eu podia usar ele aqui como exemplo, mas eu me identifiquei muito com isso. Como é que isso acontece? Como é que acontece uma vocação? E Lucas, eu posso te dizer que comigo foi muito parecido. Eu desde criança, eu sentia que havia um chamado, muito claro. E nem sempre eu caminhei nessa direção. Tive meus períodos na vida onde eu caminhei longe do Senhor, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas, meus amados, durante todo o período, todos os anos que eu caminhei dessa forma, eu tinha um discernimento muito claro. E um dos textos que me vinha à mente é: eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E isso, em momentos, era uma tortura, porque eu sabia que eu estava fora dos planos e dos propósitos de Deus. Quando eu conheci minha esposa, eu estava longe de Deus. Minha esposa não conhecia Cristo. Mas quando nós noivamos, eu falei para ela, eu tenho plena convicção de que eu fui chamado para servir a Deus. Em algum momento isso vai acontecer na minha vida. E eu estou te falando isso porque se você não estiver disposta a seguir esse caminho comigo, não faz sentido a gente continuar. E a Isa lembra bem desse momento. Aí a Isa já tinha um conhecimento maior e ela disse, eu quero isso para mim. Mesmo assim, né? Eu fui um tolo, né? Mesmo assim, ainda durante alguns anos eu caminhei uma vida errada, longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, não desistiu. Mas esse chamado no coração, às vezes, parecia algo tão forte. Às vezes parecia, será que é coisa da minha cabeça? Mas em momento algum, eu pude deixar de pensar nisso. E Lucas falou isso também. Você colocou muito bem, Lucas. Até que chegou o momento que ele disse, Deus, se é tu que está falando comigo, então tu vai ter que fazer. Eu não vou fazer nada para buscar isso. Então tu faça. Mas está aqui a minha vida. E se chegou aqui é porque realmente Deus estava movendo, estava colocando isso no coração. Confesso que meu coração se enche assim de gratidão e de um orgulho bom, né? Se é que dá para dizer que existe isso. Mas sim, me sinto feliz de ter um sobrinho que está dispondo a sua vida para servir o Senhor. Está colocando a sua vida à disposição e Deus usa. Excelente obra você escolheu, meu querido sobrinho. E também temos aqui o Délcio, né? Meu querido amigo Ângeli. Já tem uma caminhada mais longa, já tem uma experiência de caminhada com Deus. Com certeza já apanhou bastante por causa do ministério. Mas eu quero dizer, Ângeli, que igualmente enche o coração da gente de alegria que você, depois de toda essa caminhada, depois de saber o que é ministério, você ainda diz, Senhor, está aqui a minha vida, eu quero te servir. E não é em busca de um título. Esse ele não precisa, esse ele já tem. Não precisa, né? Não precisamos disso. Mas dispor a nossa vida, colocar a nossa vida à disposição para servir. E assim como Deus tem usado a tua vida, eu tenho certeza que Deus tem ainda muita coisa para realizar através da vida de vocês, como casal também, né? E que assim seja. Excelente obra almeja, não segundo o padrão desse mundo. Talvez, para a maioria das pessoas que não andam com Cristo, que não tem uma visão do que é reino de Deus, é uma loucura o que a gente faz. Para que você fica se desgastando pelas outras pessoas? Para que tu fica levando pancada? Né?
que tem de excelente nisso? Mas os valores do reino de Deus não são os valores desse mundo. E eu estou mencionando isso aqui porque eu quero falar um pouco também, hoje à noite, do preço a ser pago para servir o Senhor, para se colocar à disposição. E existe um preço, sim. Mas eu quero começar falando que servir a Deus, colocar a nossa vida a serviço do Senhor é o maior privilégio. O maior privilégio nesse mundo é colocar a nossa vida diante de Deus para que Deus nos use. Não há no mundo maior privilégio ou posição mais nobre do que este de sermos considerados cooperadores de Deus. Não tem nada que se compare. Eu sei que as pessoas, de um modo geral, buscam posição de destaque numa empresa, ser reconhecido por aquilo que faz. Isso é natural do ser humano, né? Ou então pessoas buscam ser conhecidos como políticos, né? E aí os interesses são muitos, né? Mas existem muitos políticos que realmente querem fazer um bom trabalho e querem ser reconhecidos por aquilo que fazem. Sermos considerados cooperadores de Deus é muito maior do que eu ser um assessor direto de qualquer governador ou presidente que seja. Não é verdade? Agora, quem entende isso? Quem conhece Deus. E para quem não conhece, isso é loucura. Mas não existe nada que se compare à posição que nós temos em Cristo. De sermos cooperadores de Deus na obra da redenção. Deus usa a sua e a minha vida para resgatar vidas. E isso é algo grandioso, algo maravilhoso. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Dá para ter uma noção da riqueza, do valor que é quando nós nos dispomos e Deus usa a nossa vida para resgatar pessoas das trevas, para transformar vidas, para tirar pessoas do reino das trevas e transportar para o reino de luz, para o reino do seu Filho de amor. É isso que Deus faz. Mérito nosso? Não, é graça. Mas Deus usa sim o nosso exemplo, aquilo que Deus fez na nossa vida, para despertar em outros o interesse de conhecer esse mesmo Deus. E não existe nada que se compare a isso. Poder dispor toda a nossa vida para seguir e servir a Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nada se compara. Nós podemos construir muitas coisas nessa vida. Nós podemos construir um patrimônio, podemos ganhar dinheiro, podemos fazer muitas coisas e não tem nada de errado nisso. O erro está quando nós pensamos só no nosso bem-estar. Quando tudo aquilo que nós fazemos gira em torno de nós mesmos e dos nossos interesses. Quando nós não levamos em consideração aquilo que Deus espera de cada um de nós. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele coloca as nossas mãos para servirmos a Ele. E colocar tudo o que temos, tudo o que somos à disposição do Senhor, é com certeza o que nos dá maior razão de viver. Que faz valer essa vida valer a pena. Eu gastei a minha vida em favor do reino de Deus. E eu creio que esse é o maior privilégio que nós temos. Servir aquele que nos resgatou da escravidão do pecado, que nos tirou das trevas. Eu falei aqui um pouco, né, de que houve um período, um tempo, vários anos, onde eu andei longe do Senhor. Quando finalmente Deus me quebrou, e eu sempre digo que, infelizmente eu digo isso, mas eu fugia de Deus. Eu fugi de Deus muito tempo. Porque eu achava que se eu me rendesse à vontade do Senhor, a minha vida ia perder o sentido. E eu amava o meu pecado. Eu não queria largar ele.
Mas Deus não desistiu de mim. Deus me buscou. E quando finalmente Deus quebrou o meu coração, eu já era casado, já tínhamos nossos 2 filhos mais velhos. E Deus entrou na nossa vida. Mas hoje, quando eu olho para trás, quando eu vejo a loucura que eu vivia, eu sou tão grato a Deus. Porque onde eu estaria? O que teria sido dos meus filhos? O que teria sido do nosso casamento? Esse ano nós completamos 45 anos de casados. Eu louvo a Deus por isso. Mas o que teria sido se Jesus não tivesse entrado? Queridos, nós não estaríamos juntos. Nós não estaríamos celebrando isso. Eu não sei se eu estaria vivo. Eu não sei. Mas Deus foi rico em misericórdia e graça. Então, em reconhecimento e gratidão por aquilo que Jesus fez por mim, eu posso consagrar a Ele toda a minha vida. Nós podemos consagrar a Ele a nossa vida. Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, nós podemos consagrar a Ele. Oferecer a Ele toda a nossa vida, o nosso corpo, os nossos dons e talentos, tudo o que temos, tudo o que somos. E sempre, a cada dia, e sempre de novo. Meus amados, eu confesso que eu não tinha uma compreensão muito clara disso durante muitos anos na minha vida. Mas já faz algum tempo, onde eu tenho o hábito de orar todos os dias, dizer: Deus, eu quero viver esse dia para a Tua glória e Teu louvor. Abençoa o meu trabalho, abençoa os meus contatos, tudo que eu faço, eu quero fazer para glorificar o Teu nome. E Deus usa. Meus amados, quantas oportunidades Deus me deu no meu trabalho para falar com pessoas, até na questão do trabalho, de dizer: toda sabedoria vem do Senhor. E se Deus está dando graça, se a gente pode fazer alguma coisa, isso também é graça. Mas como é maravilhoso poder apontar para a glória de Deus, com aquilo que Ele nos deu. Talvez alguns de nós não reconhecem isso, ou sim, mas todas as nossas habilidades, toda a nossa capacidade mental vem de Deus, toda a sabedoria vem dEle. E sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma, como nós acabamos de cantar. Somos nada sem Ele. E eu posso sim, e Deus espera isso, que a gente consagre ao Senhor tudo aquilo que Ele nos confiou, tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E isso é uma bênção, poder servir a Deus com aquilo que nós somos. Eu quero mencionar aqui Romanos 12, versículos 1 e 2, que fala: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que significa isso, meus amados? Significa nos colocar à disposição para servir a Deus com as minhas mãos, com a minha capacidade mental, com o trabalho, com tudo aquilo que Ele me ofereceu, para servir a Deus. E quando nós fazemos isso, Deus usa. Deus não invade a nossa privacidade, Deus não vai tirar nada de nós à força. Deus aceita aquilo que nós oferecemos. Muitas vezes se prega sobre dízimo, sobre oferta, e faz parte. A Bíblia diz que nós devemos oferecer o melhor da nossa renda a Deus. Mas se você não oferecer, Deus não vai tirar de você. Deus não vai meter a mão no seu bolso para tirar. Ele espera o quê? Que a gente ofereça. E de novo, é uma miséria quando nós oferecemos para Deus uma parte daquilo que Ele nos deu, daquilo que nós ganhamos, porque senão, se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Né? Ou então fazer aquele tipo de barganha, né? Eu chego aqui no domingo e trago a minha oferta, e aí essa semana Deus vai me dar 100 vezes mais, né? Meus amados, se nós chegamos diante de Deus com esse tipo de motivação, tá tudo errado. Nós temos motivos mais que suficiente para fazer tudo por gratidão e dizer: Deus, eu tenho dito isso muitas vezes. Eu estou te oferecendo uma oferta de gratidão, Senhor.
eu não preciso ganhar nada em troca, porque tu me deu muito mais. E o melhor tu já me deu. Então isso aqui é só uma pequena parte daquilo que eu posso oferecer, em gratidão daquilo, diante de tudo que tu já me deste. Mas, meus amados, assim nós podemos oferecer tudo o que nós fazemos. Tem muitas coisas que a gente faz sem ganhar remuneração. Esse lugar aqui está limpinho e cheiroso, mas alguém limpou, né? Alguém veio aqui arrumar a estrutura do telhado essa semana que estava desabando, né? Meus amados, será que isso é menos importante do que estar aqui pregando hoje à noite? Não! Tudo isso que você faz, oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto da razão. O culto intencional que eu faço a Deus. Eu cultuo a Deus fazendo a faxina, limpando os banheiros. Tudo que você fizer, e quando você levanta e vai visitar alguém que está enfermo e ora por ele, faça para Deus. O que Jesus disse? Um dia ele vai julgar, ele vai dizer, tudo que vocês fizeram a um desses pequeninos foi a mim que fizeram. E é maravilhoso a gente poder usar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e dizer, Senhor, é para ti. Eu quero oferecer para ti. Em Romanos 6, versículo 13, ele vai dizer que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo para o pecado. Mas agora, como quem ressuscitou em Cristo, ofereçam os membros do corpo de vocês para servir a Deus. Para fazer aquilo que Deus espera de nós. Isso é se oferecer como sacrifício vivo. Está aqui, não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Amém? Meus amados, é tão melhor quando nós temos em mente que tudo o que eu faço seja feito por Ele e para Ele. E que a minha vida seja para o seu louvor e para a sua glória. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo vive em mim. Não estou abrindo os textos aqui para não me estender muito. E tenho ajuda aqui, né? Pode ser assim? Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a maior razão de todas. Saber que antes de eu poder oferecer qualquer coisa, antes de eu chegar e poder dizer, Senhor, eu estou trazendo aqui a minha vida diante de Ti como sacrifício vivo, Ele se ofereceu como sacrifício em meu lugar. É só por isso que eu posso estar aqui. E isso não é mérito da gente. Meus amados, quando nós pensamos em pessoas que estão dispondo a sua vida para o episcopado, né? Ou para a liderança na igreja, não é diferente. Servir a Deus, colocar a vida à disposição para ser usado por Deus dentro daquilo que Deus já plantou no coração. Tanto do Lucas como do Ângeli, esse desejo de servir. Eu quero dizer que quando nós temos clareza a respeito disso, não dá para fugir. A vida não faria sentido se não estivéssemos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, em primeiro lugar, esse é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter. Se oferecer como sacrifício para servir a este que nos resgatou. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o maior desafio. E esse é um pouco mais duro. Mas ele precisa ser considerado também. O nosso chamado em Cristo implica sempre
na condição de abrir mão de nós mesmos. Não vamos nos enganar. O chamado de Deus na nossa vida, seja em que área for, Ele nos leva a abnegar de nós mesmos, a abrir mão de nós mesmos. Abrir mão de posição, dos nossos interesses, dos nossos direitos. E eu creio que isso é para todo aquele que deseja realmente servir ao Senhor. De alguma forma, ele vai ser provado nessa área. E o chamado de Cristo é que nós estejamos dispostos a morrer por esta causa. Abrir mão da própria vida, se necessário. E quero dizer que talvez no nosso contexto aqui, não seja tão comum pessoas morrerem por causa do nome de Jesus, mas nunca em toda a história tantas pessoas estão sendo perseguidas e mortas por causa do nome de Jesus. Em muitos países, leiam as revistas da Missão Portas Abertas e vocês vão ver a quantidade de pessoas que estão pagando com a própria vida o preço de se declararem seguidores de Jesus. Isso nos nossos dias. Eu creio que de alguma forma todos nós vamos pagar o preço de seguir a Cristo, sim. Mas a nossa disposição tem que ser essa. Quando eu me disponho a andar com Jesus, eu tenho que estar disposto a sofrer assim como Ele sofreu por mim. Essa é a condição. Eu posso citar aqui o exemplo, por exemplo, do jovem rico, né, que se aproximou de Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom, ele diz, né, para conquistar a vida eterna? E Jesus olha para ele e disse: você quer alcançar a vida eterna? O reino de Deus? Então obedece à lei. Quais? Que mandamentos? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E Jesus foi citando aí o que a lei previa. E ele disse: mestre, isso eu tenho cumprido desde a minha infância. Eu sou um cara religioso. E eu procuro viver de acordo com aquilo que está estabelecido na palavra. E Jesus disse: muito bom. Então só falta uma coisa. E aí vem a bomba. Vai e vende os teus bens, distribui aos pobres, e depois vem e me segue. E o texto diz que ele se afastou, cabisbaixo, triste, porque possuía muitos bens. Era muito rico. E aí eu não estava disposto a abrir mão. Eu quero dizer que no chamado de Jesus, na vocação para servir o Senhor, não basta ser religioso. Está cheio de gente na igreja que é religioso. Eu cumpro aquilo que se cobra de mim. Eu vou todos os domingos no culto. Eu dou meu dízimo, né? E os outros é que façam a obra. Eu estou fazendo a minha parte. Tá bom, pode ser um bom começo. Mas talvez para Jesus não seja o suficiente. Talvez ele em algum momento diga: vai e vende os teus bens. Ou abre mão de outras coisas. E aí realmente a coisa complica. Quero ler ainda um outro texto onde Jesus fala do preço de seguir a Cristo. Em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39. Mateus, capítulo 10, 34 em diante. Jesus diz: não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim,
os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem quiser achar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E aqui de novo, nós vemos que é uma atitude do nosso coração. Cada um abre mão do que quer. Mas aquele que quer preservar a sua vida, quem quer segurar, vai perder. Vai perder como? Sei lá, tem tantas coisas que acontecem. Quantas pessoas, quando achavam que tinham alcançado uma posição ou um sonho, né? Meu irmão, Guido, quem não sabe, esse cara é meu irmão. Estava me contando o exemplo de algumas pessoas, né, que tinham um sonho de construir uma casa. Pessoas que ralaram um monte a vida toda. E conseguiram construir uma boa casa, confortável, investiram e fizeram tudo do jeito que sonhavam. E esse, afinal, agora é meu sonho. E quando estava tudo pronto, daí um dos cônjuges descobre que está com uma doença terminal. Duas situações de pessoas, né, que a gente conhece, Guido principalmente, não puderam curtir aquilo que construíram. Por quê? Talvez ouviram aquela palavrinha que aquele cara, né, que Jesus contou, que a lavoura dele produziu de uma forma estrondosa, e ele disse: meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Já sei, eu vou derrubar os celeiros, vou construir novos, vou armazenar tudo, vou fazer um estoque grande, né? Ou então uma boa poupança, ou seja lá o que for, e vou dizer: descansa, alma, goza a vida, aproveita. Agora você tem muitos tesouros, chega de trabalhar, vamos descansar, vamos festar, vamos. E Jesus disse, ele ouve aquela voz que ninguém quer ouvir: louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí? Tudo que você tem vai ficar para quem? Vai ficar para os herdeiros brigarem entre si, né? E Jesus termina essa parábola dizendo: assim acontece com todo aquele que é rico para consigo mesmo, mas é pobre para com Deus. Dura essa palavra, mas é real. É 1000 vezes melhor nos colocarmos à disposição ao Senhor, para servir com tudo o que somos, com tudo o que temos. Esse é o preço exigido para quem diz que quer realmente servir ao Senhor. Eu quero ainda mencionar um texto aqui, pelo menos, que fala do que Paulo enfrentou. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 29. Aqui Paulo está falando de algumas pessoas que se diziam seguidores, servos de Cristo. E ele diz aqui: são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim mesmo para falar dessa forma. Eu ainda mais. Se eles são servos de Cristo, eu ainda mais. Por quê? Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Meus amados, esse é o mesmo Paulo que disse lá no texto que nós mencionamos no início: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Que excelência é essa? Que vida é essa que o Paulo escolheu? E talvez muitos que defendem a teologia da prosperidade diriam: esse cara é um amaldiçoado, é um infeliz. Isso não é coisa para filho do rei, né? Assim como também não era para ser coisa para alguém que era o filho unigênito desse mesmo rei. Para vir para esse mundo, para se humilhar até a morte, morte de cruz, morrer pendurado numa cruz, no seu e no meu lugar. Esse é o chamado, esse é o preço. De que maneira isso vai se aplicar é uma coisa muito pessoal, mas a gente precisa ter consciência de que quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, especialmente como líderes, como pastores, seja o que for, a gente precisa estar disponível para apanhar na cara, para ser considerado a escória do mundo, como diz o apóstolo Paulo. E não poucas vezes isso acontece. Confesso que teve um tempo que eu enfrentei algumas crises na minha vida pessoal, e a gente passa por isso também. E nas minhas orações, Deus me fez ver: cara, tu não escolheu servir a Deus. Foi uma escolha tua. Quem disse que tu tem que ser reconhecido? Quem disse que tu tem que ser honrado? Toda honra é para Ele. Não é para nós. Agora, o que a palavra diz? Vocês são felizes se vocês sofrerem por minha causa. Se vocês tiverem que abrir mão. Se vocês forem injuriados. Se forem acusados falsamente. Se as pessoas não reconhecem. Se as pessoas te acusam de coisas que não são verdadeiras. Seja feliz, fizeram com o Filho de Deus, vão fazer com você também. Você não é melhor que o Mestre. Meus amados, quando nós almejamos o episcopado, com certeza, não é em busca de reconhecimento, de sermos reconhecidos pelas pessoas. Não é em busca de autopromoção, de status, de fama, de uma boa qualidade de vida. Eu vejo muitas pessoas que se declaram servos de Cristo, sugando o que as ovelhas podem oferecer para lhes proporcionar um padrão de vida, conforto, riquezas. São falsos. Quem realmente serve ao Senhor está disposto a abrir mão de si mesmo, de se dar. Quero citar aqui um exemplo, não sei quantos de vocês viram, um vídeo de Natal que o Luiz Fernando enviou nesse último Natal. No vídeo, ele mostra as vilas onde eles fazem trabalhos, mostrando o filme Jesus, e a casa onde as pessoas moram. E aí ele diz, são em casas como essa que a gente também fica quando a gente vem trabalhar.
A casa geralmente tem 2 cômodos, né? Muito precário, casas feitas totalmente de barro, piso de barro. Aqui é a cozinha, na cozinha tinha um monte de mandioca assim, né? uns negócios pendurados onde eles cozinham, e depois um cômodo assim, uma pequena divisória onde eles dormem. Ainda tem que fazer revezamento para dormir ali, porque é tão pequeno e as famílias são grandes, né? Mas é ali que a gente dorme, diz o Luiz Fernando. E aí quando ele mostrou tudo aquilo, ele disse, muitas pessoas dizem, mas é difícil, né? É difícil essa vida. E aí ele disse, difícil? Difícil é morrer sem Jesus. Difícil é morrer sem Jesus. Por isso a gente está aqui, para falar do amor de Jesus. E aí, comparado à perdição, se sujeitar a isso é nada. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão de... Aliás, eu quero dizer aqui, né, amados, que alguns dos nossos missionários, eu fico emocionado quando eu ouço o testemunho deles. E do que esses caras têm feito para servir e atender ao chamado de Cristo, né? O Marcelo, né? Marcelo, que também está na África, ele sempre dizia que ele não recebeu um chamado. Ele ouviu o mandamento, vai. É diferente. Vai. E eu resolvi obedecer. Meus amados, talvez esse mandamento seja hoje para o Lucas, para o Ângelo. Vai, serve, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Mas não é só para pastores, como nós falamos no início, é para qualquer pessoa que realmente ama e deseja servir ao Senhor. Nós recebemos uma ordem. E nós somos amigos se fizermos aquilo que Ele manda. E o que a gente está buscando? Qual é a nossa motivação? Reconhecimento? Posição? Títulos? Alguém brincou aqui no culto, no início, que não, isso é posição mais elevada, né? Como é que é? De apóstolo. Deus nos livre, né? De buscar esse tipo de reconhecimento. Para terminar aqui, eu quero falar ainda sobre a maior recompensa. Falamos primeiro sobre o maior privilégio, sobre o maior desafio, mas também tem essa parte que é muito boa, a maior recompensa. Todo aquele que se rende ao Senhor Jesus para servir, seja onde for, ou como for, tem a promessa de que não ficará sem recompensa. Deus é fiel e Ele promete, Ele diz que vai recompensar todo aquele que se dispõe. Nós não vamos ficar, eu digo isso e aplico isso para mim, com Deus nós nunca vamos ficar no prejuízo. Deus não nos decepciona. Seja como for, Ele promete que aquele que se dispõe não ficará sem recompensa. Foi Deus quem exaltou Jesus. E eu quero lembrar aqui o texto de Filipenses capítulo 2, 9 em diante, que fala que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não se apegou ao fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, deixou de lado a glória que tinha junto do Pai, e aí cabe a gente estudar um pouco sobre quem é Jesus, quem era Jesus. Começa lá no Evangelho de João. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi criado por Ele, por meio dEle, e nada do que se fez sem Ele. Esse é Jesus. Ele estava junto e Ele era Deus. Ele é Deus. E aí fala, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Uma glória do unigênito de Deus. Esse é Jesus. Agora, esse Jesus, que foi, quero dizer aqui, o mediador da criação, não vamos discutir esses termos agora, mas ele participou de toda a criação, de tudo que existe agora, encarnou, assumiu forma humana, e como homem ele foi humilhado, foi desprezado, foi pregado numa cruz, e na morte mais vergonhosa, pendurado da forma mais humilhante possível. Foi obediente até a morte e morte de cruz.
E aí o texto continua dizendo, pelo que Deus o exaltou. Ele não ficou na morte. Deus o trouxe de volta. Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo o nome, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É Deus quem exalta. É Deus quem humilha também. O caminho para ser exaltado é se dispor a se humilhar. Abrir mão de si mesmo. Deixar que o propósito de Deus se cumpra. É Deus quem exalta. É Deus quem dará a justa recompensa. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, Jesus diz que qualquer pessoa que oferecer, ainda que seja um copo de água fresca, para um destes pequeninos, por ele ser o meu servo, de modo nenhum ficará sem receber a sua recompensa. Mas um pequeno detalhe que chama a atenção. Oferecer a um destes pequeninos, por ser o meu servo, um copo de água fresca. Isso para mim indica capricho. Quando eu recebo uma visita que eu amo, lá em casa, e alguém pede água, eu não pego água da torneira. Eu pego a água que eu boto na geladeira para mim. Oferece a melhor. Agora você imagina que quando a gente nega de fazer o melhor, nós estamos negando para quem? Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Mas ele também diz, o que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi para mim que vocês negaram. Meus amados, qual é a nossa atitude? Qual é a motivação que nos leva a fazer o que nós fazemos? Quando Jesus falou da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Pedro se escandalizou e perguntou, Senhor, o que será de nós? Nós largamos tudo, deixamos as redes, deixamos os barcos para te seguir, o que será de nós? E o que Jesus respondeu? Ninguém que tenha deixado a casa dos seus pais, ou os pais, irmãos, irmãs, propriedade, bens, por minha causa, vai ficar sem receber já no presente século 100 vezes mais do que tudo lhe deixou para trás. E no futuro, na eternidade, uma posição junto de Deus. Essa é a promessa. E Ele não mente. Com Deus você nunca vai ficar no prejuízo. E eu quero terminar mencionando 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz, portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Eu quero dizer que vale a pena. Eu quero dizer que vale a pena. Vocês sabem que, recentemente, Gilson assumiu a presidência da regional. Eu estive 22 anos nessa função. A gente foi muito honrado nesses anos todos. Eu encho meu coração de gratidão quando eu olho para trás e eu me sinto um privilegiado. Mas também teve seus momentos difíceis. Momentos onde a gente levou tapa na orelha, né? Não foi gostoso, a gente não gosta. Né? Mas eu quero dizer, meus amados, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Vale a pena. Vale a pena gastar a vida em função, em favor daquele que nos chamou. Lucas, você também não vai escapar ileso não, meu querido. Mas não esquece disso. Aquele que te chamou é fiel. É fiel para te recompensar por tudo aquilo que virá pela frente. Não sabemos o que. Ângele, eu louvo a Deus pela tua vida. Como é maravilhoso ver você se dispondo a continuar servindo o Senhor.
Que Deus te use com poder, mas que Deus te dê graça e te ajude a passar pelas lutas, pelas dificuldades que fazem parte. De alguma forma elas vêm, mas Deus é fiel. Amém? André.